As proteínas, elas são moléculas muito grandes. Um exemplo de proteína é a albumina, que compõe a clara do ovo. Você pode observar que quando o ovo é quebrado, a princípio a clara é transparente. E uma vez que essa clara é aquecida, ela se torna branca e não mais transparente. Por que é que isso ocorre? Porque as proteínas elas são muito sensíveis à mudança de temperatura. E como elas são moléculas muito grandes, quando elas são aquecidas, elas deformam. Elas mudam a sua conformação com o aquecimento. Essa mudança, essa desorganização das proteínas em função do calor faz com que, por exemplo, a clara do ovo, que a princípio era transparente, se torne branca durante o aquecimento. No corpo humano, depois da água, as proteínas são as substâncias mais abundantes. A gente viu logo no começo da aula que as proteínas são bastante abundantes nos animais. O colágeno é um outro exemplo de proteína. É o colágeno que sustenta a nossa pele e ossos, por exemplo. Proteínas, do ponto de vista químico, são estruturas formadas por aminoácidos. E aqui a gente tem a estrutura geral de um aminoácido. Todo aminoácido ele possui essa estrutura básica. Um carbono no centro da molécula, que a gente chama de carbono alfa. É em torno desse átomo de carbono que a molécula está organizada. Esse átomo de carbono, que como os átomos de carbono fazem 4 ligações químicas, esse carbono também vai apresentar 4 ligações químicas. A primeira dessas ligações é com um átomo de hidrogênio. À esquerda a gente tem um grupo amina, tá, ligado a esse átomo de carbono. No círculo verde a gente tem o ácido carboxílico. Um carbono alfa ligado a um hidrogênio acima, um nitrogênio compondo um grupo amino à esquerda e um ácido carboxílico à direita formam a estrutura básica de todos os aminoácidos. O que vai diferir um aminoácido de outro é essa porção aqui representada pelo R, que é o radical ou a cadeia lateral do aminoácido. Dos 20 tipos de aminoácidos que existem, eles se distinguem justamente com base nessa porção representada pela letra R, que é a cadeia lateral, que vai diferenciar, que vai mudar em cada tipo de aminoácido. A ligação peptídica é a união de dois aminoácidos. Também é um processo de síntese por desidratação. Reparem aqui, o círculo branco acima mostra que nos aminoácidos a gente também tem uma estrutura que fornece os átomos para a formação de uma molécula de água. Então, a hidroxila do ácido carboxílico de um aminoácido reage com o hidrogênio do grupo amino de um outro aminoácido. São esses átomos que vão ser retirados dessas moléculas e formar a molécula de água. Como consequência, esses aminoácidos vão se unir, liberando a molécula de água, como eu já falei. E isso aí é um processo de ligação peptídica, que é um outro exemplo de síntese por desidratação. A ligação peptídica, a ligação entre dois aminoácidos, vai formar uma estrutura chamada de dipeptídeo, tá certo? A repetição dessa ligação peptídica em várias moléculas de aminoácidos, né, ela pode se repetir milhares de vezes, então isso vai constituir um polipeptídeo. As proteínas são justamente polipeptídeos, são substâncias formadas por vários aminoácidos ligados entre si. Proteínas são polipeptídeos capazes de desempenhar funções muito importantes e muito diversas também. Só para dar um exemplo aqui, a gente tem a estrutura básica de uma membrana celular, como se fosse um recorte da membrana de uma célula. A gente tem aí a setinha amarela apontando a dupla camada de fosfolipídios. A seta vermelha, ela destaca as proteínas, que são essas bolhas grandonas, essas porções maiores em vermelho, que estão incrustadas na membrana plasmática. Essas são as proteínas, elas participam da comunicação, do transporte de substâncias, de uma série de funções. Geralmente essas proteínas elas estão associadas a polissacarídeos, tá? E esses polissacarídeos também
participam da comunicação da célula com o meio ambiente. Os ácidos nucleicos, eles constituem o último grupo que a gente vai estudar aqui. Eles guardam e transmitem a informação genética, ou seja, são aqueles ácidos que estão lá no núcleo da célula e que guardam a informação genética. São dois tipos, o DNA e o RNA, formados por nucleotídeos. Tanto o DNA quanto o RNA, eles são formados por vários nucleotídeos unidos. E o que são os nucleotídeos? Nucleotídeos possuem essa estrutura molecular aqui representada dentro do quadro branco. Um grupo fosfato, representado pelo círculo, uma pentose, representado pelo pentágono azul, no centro da molécula, e uma base nitrogenada. O fosfato vai estar presente tanto no DNA quanto no RNA. A pentose também, porém, o tipo de pentose que vai ocorrer no DNA é a desoxirribose, enquanto que no RNA é a ribose. A base nitrogenada no DNA, ela vai ocorrer como adenina, timina, citosina e guanina. No caso do RNA, a gente vai ter a uracila ao invés de timina. Mas, de um modo geral, a ideia básica é que um nucleotídeo é formado por um fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. Enquanto que no DNA a pentose é a desoxirribose, no RNA ela é a ribose. Vários nucleotídeos juntos formam a estrutura básica de um DNA e de um RNA. Aqui essas moléculas estão representadas de modo plano, são estruturas planas que estão representadas aqui. Mas, na verdade, essa estrutura que parece uma fita que constitui o DNA, nas nossas células ela encontra-se retorcida. A gente fala que essa estrutura ela é uma dupla hélice. Por quê? Porque é uma hélice, é uma estrutura torcida formada de duas fitas de polinucleotídeos. Enquanto que no RNA, que vocês podem ver aí abaixo, vejam só, o RNA ele possui uma única fileira de nucleotídeos, uma única fita de nucleotídeos. Então, enquanto o DNA é uma fita dupla de polinucleotídeos, o RNA é uma fita única. Então, essa é outra diferença entre essas duas moléculas. E quais as funções dessas moléculas no organismo? Como é que elas conseguem guardar e transmitir a informação genética? Primeiro, a DNA polimerase, ela faz uma cópia, ela replica o DNA antes que a célula possa se dividir, para que quando a célula se divida em duas novas células filhas, então cada célula filha vai conter seu próprio DNA, cada célula filha vai conter seu próprio genoma. A transcrição é a produção de RNA a partir de DNA. A enzima responsável por esse processo é a RNA polimerase. A tradução é quando o RNA, que tem o seu código determinado pelo DNA, esse RNA vai ser responsável por orientar a produção das proteínas da célula. Esse é o processo chamado de tradução. Então, a tradução ela é realizada pelos ribossomos, orienta a síntese de proteínas a partir de um RNA mensageiro, assim chamado por trazer o código para a formação das proteínas. O tipo, número e ordem de aminoácidos nas proteínas baseiam-se na sequência do RNA. Enzimas são exatamente proteínas que agem como catalisadores biológicos, produzindo reações químicas. A gente ainda tem alguns casos particulares que não estavam previstos no modelo inicial do dogma central da biologia molecular, mas que com o avanço do conhecimento científico foram percebidos. Por exemplo, a transcrição reversa, ela acontece em um grupo muito estrito de organismos. A gente tem alguns exemplos de vírus que o seu genoma, ou seja, a sua informação genética não está armazenada na forma de DNA, mas sim de RNA. Nesses vírus, a gente tem ainda dentro deles um grupo mais específico que são dos retrovírus, que são vírus de RNA que, para se replicar, usam o RNA como molde para produzir o DNA, que é o contrário do processo de transcrição. Então, por isso é chamado
de transcrição reversa. Outro exemplo de um acréscimo ao dogma central da biologia molecular é o caso dos prions. Eles são proteínas autorreplicantes, ou seja, são proteínas capazes de produzir cópias de si mesmas. Proteínas assim, elas ficaram muito conhecidas, por exemplo, num caso de uma doença muito estranha que era conhecida como a doença da vaca louca, que é uma doença que meio que transformava o cérebro dos bovinos em esponja. Então, era em decorrência da replicação desses prions, dessas proteínas, que degradavam o cérebro desses animais e eles passavam a apresentar uma série de problemas. Tá? Essa doença ficou conhecida como a doença da vaca louca. Porém, o fluxo normal, o fluxo natural da informação genética na célula são a replicação, a transcrição e a tradução, sendo a replicação o processo de cópia do DNA, a transcrição a produção de RNA a partir de DNA e a tradução o processo pelo qual as proteínas são produzidas a partir do código em RNA. Então a gente vai aprofundar muitas dessas moléculas, muitos desses assuntos ainda, porém esse foi o conteúdo da aula de hoje, esse foi o nosso assunto de hoje. Foi uma introdução básica, foi uma apresentação inicial. Talvez vocês precisem revisar, rever algum ponto dessa aula, porém é a ideia básica. São basicamente essas substâncias orgânicas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos que compõem as nossas células. Pois bem, ficamos por aqui e obrigado.